Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, já estamos em abril, mas a gente segue repercutindo a data FIFA do mês de março por aqui. Hoje é dia de falar das eliminatórias africanas, que voltaram, vão dar uma pausinha, mas já deram alguns cenários, né? Já temos basicamente algumas definições, temos definições, seleções eliminadas, e a gente vai repercutir tudo por aqui nessa edição. Antes de começar nosso bate-papo, eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Tem muito conteúdo sobre a data FIFA do mês de março por lá, seleção de golaços, top 5 de quem se destacou, de quem foi mal, dá uma conferida, análises do nosso Elcio Vai Júnior, sempre muito bem feitas, ou seja, muita coisa legal que você pode acompanhar nas nossas redes sociais. Também convido você a seguir no Spotify e no YouTube para você acompanhar todo o nosso trabalho, as outras análises, né, esse trabalho de repercussão da data FIFA por aqui. Dá uma conferida lá no Spotify, nos episódios que você não escutou. A gente falou sobre a demissão do Dorival Júnior no Brasil, classificação na Nova Zelândia, classificação na Ásia, início de eliminatórias europeias, definição de classificados para a Copa, enfim, tem tudo aqui no Conte Verde, tudo sobre esse universo de futebol e seleções. E também, se você puder, apoia.se/Conte Verde, com R$10 por mês, você ajuda a gente a estruturar melhor a cada vez mais nosso trabalho. Não pode ajudar financeiramente? Compartilhe esse podcast com um amigo seu, para que a gente chegue cada vez a mais pessoas. Ao meu lado hoje, está aqui novamente o César Augusto Chidozi. A gente já trocou uma resenha monstra aqui antes da gravação com várias coisas que jamais podem ir para o ar, então vocês ficaram curiosos para saber o que a gente conversou. Mas, Chidozi, seja bem-vindo. A gente previa aí que podiam ter algumas coisas encaminhadas, tem seleções que já estão bem encaminhadas para a Copa do Mundo, outros grupos que acabaram se embolando um pouquinho mais. A gente viu, vamos dizer assim, um pouquinho de alguns favoritos mostrando sua força e outros que a gente estava desconfiado, mostrando porque estamos desconfiados com eles. Sejam bem-vindos. Salve, Gabriel. Salve, queridos ouvintes do Conte Verde. É aquela coisa que a gente tinha comentado na minha última participação, né? Que nós comentamos um pouco nossas previsões, o que a gente achava que poderia acontecer. E essa data FIFA mostrou realmente que nós estávamos certos em boa parte das nossas previsões, né? Mostrando aquela diferença sempre que a gente vê em que necessariamente uma classificação à CAF não quer dizer que a seleção esteja bem, e uma classificação à Copa do Mundo não quer dizer também que a seleção esteja bem na CAN, né? Então é muito bizarro, né, assim, mas essa é a mágica das eliminatórias africanas, que mesmo com a ampliação do número de participantes para 48, continua sendo a eliminatória mais difícil para se classificar, né? É sempre uma pedreira, nunca tem jogo fácil. E a gente vai comentar os resultados e a gente vai saber, e eu vou falar, né? A gente vai comentar, na verdade, o porquê disso. Pois é, a gente vai começar e já vamos falar aqui do Grupo A. Grupo A que nós tivemos... Aqui primeiro vem a bomba, né? A gente falou que a Guiné-Bissau podia se destacar nessa data FIFA e tudo mais. A gente jogou uma pedrada, né? Jogou uma praga na Guiné-Bissau. Perdão, o pessoal da Guiné-Bissau, já que falam português, talvez possa estar ouvindo esse podcast, porque perdeu para a Serra Leoa por 3-1 em falhas bizonhas da defesa. A Burkina Faso ganhou de 4-1 de Djibouti e o Egito, sem fazer muita força, ganhou da Etiópia por 2-0. Isso na quinta rodada. Aí na sexta rodada, a Burkina Faso e Bissau venceu a Guiné-Bissau por 2-1. A Etiópia fez 6-1 de Djibouti e o Egito fez 1-0 na Serra Leoa. O Egito já está com a vaga muito próxima, 16 pontos na primeira colocação do Grupo A. A Burkina Faso vem na segunda colocação com 11. A Serra Leoa na terceira colocação com 8. A Etiópia na quarta colocação com 6. Guiné-Bissau, que chegou nessa rodada como vice-líder e podendo se estruturar, colar no Egito. Tudo aquilo que a gente falou foi por terra abaixo, né? Quinta colocação apenas com 6 pontos. E Djibouti basicamente eliminado na lanterna do grupo com apenas 1 ponto. Assim, o Egito não fez talvez as partidas primorosas, né? A gente já pôde acompanhar, inclusive com transmissões da Cazé TV. Um abraço para todo o pessoal envolvido lá, o Luiz, o Marcos, mas conseguiu fazer sua parte, né? Aí também fica esse destaque. A gente falou até que a grande disputa nessa rodada era entre Burkina Faso e Guiné-Bissau. A Burkina Faso fez seus 2 jogos, principalmente esse confronto direto em Bissau, que era muito importante para ela colar ali nessa briga pela repescagem. Não está indo para a repescagem no momento, mas está ali na briga. E a pergunta que eu fiz tanto para o Luiz, tanto para o Marcos, eu falo para você. Etiópia, com essa goleada em cima de Djibouti, garante um acesso para o oceano? Deixa eu só opinião.
Já acho que deveria, né? Deveria pedir um acesso pro VAR ali garantido, né? Depois desse 6-1, que garantiu a Etiópia o saldo zerado, né? Que a Etiópia estava com saldo negativo, então foi muito importante essa vitória. E aproveitando para falar também um pouco do grupo em si, é um grupo que a gente já previa que o Egito teria uma predominância, uma chance de classificação. É um grupo, acho que dos outros grupos, considerando os outros grupos, é o grupo mais tranquilo, uma seleção que é uma potência no continente africano, que é o caso do Egito. Então, assim, acho que a Etiópia pode pleitear, assim, um acesso ao mar na União Africana. É a União Africana que tem a sede em Addis Abeba, capital da Etiópia, mas... Falando um pouco mais sério agora da questão do grupo, eu realmente não vejo o Egito perdendo essa vaga de jeito nenhum. O Egito em 6 jogos tem 5 vitórias, um empate, nenhuma derrota, 14 gols pró, 2 contra, ou seja, é muito superior. Tanto que o time mais próximo que não tomou gols, inclusive número de gols, né, tomados, são Etiópia, Serra Leoa e Burkina Faso, que tomaram 7 gols cada. Então, assim, é uma distância muito grande. Então, a seleção do Egito, acho que ela está virtualmente, para mim, será a primeira classificada para a Copa do Mundo, que é um grande feito para a seleção egípcia, que passou quase 30 anos sem se classificar para a Copa do Mundo, até 28 anos, na verdade, se classificou para a Copa 2018, perdeu a vaga em 2022 de uma forma dramática para o Senegal, e hoje vai se classificar de uma forma relativamente bem mais tranquila. Outro destaque, para mim, na minha visão, é a disputa que pode ter. Eu até colocaria a Etiópia nesse balaio. Acho que até Bissau pode estar ali, que são 5 pontos ali, mas vai saber o que acontece, né? É uma disputa que pode ser tirada em 2 jogos, né? Como são 2 datas FIFA. Mas acho que eu tinha comentado que o Burkina Faso estava ali e tal, meio quietinha, mas poderia ser surpresa e foi, né? Então, é uma excelente campanha dos burkinabes, mas sem deixar de dar o destaque a boa campanha de Serra Leoa, apesar das dificuldades, e da Etiópia também, mas a grande decepção para mim foi Guiné-Bissau. Eu realmente achava que Guiné-Bissau ia colar no Egito, ia dar poderia ser considerada uma candidata, pelo menos a repescagem, mas nem isso consegue. Cara, e o Djibouti ali, né, infelizmente, tomando 20 gols, acho que, né, tá ali, é um saco de pancada, não tem muito o que fazer ali. Mas pelo menos tem acesso ao mar e pode continuar comemorando isso, já que pelo menos a Etiópia é a única do grupo, se eu não me engano, que não tem o seu devido acesso ao mar. Exato, e fica só o destaque, né? Eu sou a favor dessa briga da segunda colocação. Eu acho que tem um problema que é a questão dos outros grupos, né? Que é mais difícil porque a gente foi levar em consideração as seleções que estão indo para a repescagem, elas estão com 12, né? Tem o Gabão que está lá na frente e as outras estão com 12. E as outras abaixo também estão com 12, né? No caso, Comores e Moçambique, mas perdem no saldo para Senegal, Camarões e Namíbia. Então, acho que tem esse problema ali para você pensar numa Etiópia, numa Guiné-Bissau, né? Mas, por exemplo, a Guiné-Bissau, se vencesse esses 2 jogos, que não seria nenhum absurdo, contra Serra Leoa e Burkina Faso, estaria com 12 hoje também. Então, realmente foi uma data FIFA catastrófica para a Guiné-Bissau. Nesse sentido, a Serra Leoa, né, conseguiu essa grande vitória. A comemoração dos jogadores Serra Leoa após a vitória da Guiné-Bissau mostrou isso. Né? E até eu acho que fez uma partida bem boa contra o Egito no Cairo, né? Perdeu por 1-0, não foi aquele jogo que o Egito perdeu 820 gols, não, foi um jogo que o Egito foi um jogo mais travado e tudo mais, né? Fez o gol no primeiro tempo, mas ficou um destaque ok, né? Um jogo ok para a Serra Leoa, podia ser pior, e a Burkina Faso não tem acesso ao mar, só para te ressaltar aqui, que eu dei uma olhada aqui no verdade, foi mal. Rapidinho, mas mais tranquilo, isso é o de menos. Vamos passar para o Grupo B, que a gente teve aí uma troca da liderança, né? Na 5ª rodada, a República Democrática do Congo venceu o Sudão do Sul por 1-0. Togo e Mauritânia basicamente se abraçaram na eliminação, empataram em 2-2 em Lomé. O estádio estava muito cheio, fazia muito tempo que eu não vi um jogo do Togo cheio, cara. Eu fiquei surpreso com as imagens, mas infelizmente as 2 seleções aí basicamente se abraçaram lá no final da tabela. E o Sudão empatou em 100 gols com o Senegal, resultado importante para o Sudão, até então líder do grupo. Só que daí na 6ª rodada o Sudão faz o gol já na reta final do jogo, o jogador tira a camisa, o estádio lá na Líbia explode de alegria, e o Sudão do Sul consegue um empate no último lance, basicamente, um banho de água fria, 1-1, Sudão e Sudão do Sul, e a República Democrática do Congo venceu a Mauritânia fora de casa por 2-0 e assumiu a liderança do grupo. E o Senegal venceu o Togo por 2-0. A República Democrática do Congo lidera com 12 pontos. Senegal tem 12 pontos. Na segunda colocação, vence o Sudão no saldo e também
garantiria uma vaga hoje na repescagem. O Sudão terceiro com 12 pontos, menos saldo que o Senegal. E aí a turma que já está basicamente pegando a viola e colocando na sacola, né? O Togo com 4 pontos, Sudão do Sul com 3 e Mauritânia com 2. Dessas seleções abaixo, a única, vamos dizer, seleção que comemora alguma coisa é o Sudão do Sul, né? Que é um sinal de evolução, ao contrário de Togo e Mauritânia, que estão cada vez mais derretendo. Mas a briga na parte de cima está muito boa, né, Chidozi? Entre essas 3 seleções, a gente vê a República Democrática do Congo agora assumindo a liderança, Senegal está ali tentando fazer uma força danada para conseguir, né, essa vaga, e está sendo bem difícil, e o Sudão, que acho que esse empate contra o Sudão do Sul vai pesar muito, cara, porque eles conseguiram um ótimo resultado contra Senegal, e aí acabaram vacilando, né, tomando um golzinho ali no final. Lembrando que o Sudão ainda vai jogar com as 2 seleções, né, vai jogar com a República Democrática do Congo e também vai jogar com a seleção de Senegal. Pensando nessa questão do grupo B, que é um grupo bastante, assim, complicado até, acho que realmente esse ponto perdido para o Sudão do Sul vai fazer a diferença, Gabriel, concordo contigo, até porque, como você falou muito bem, vai enfrentar o Congo e Senegal. Eu não sei, pelo menos um desses jogos seria em casa, mas se, por exemplo... Os dois são fora ainda. Os dois são... Aqui. Então, aí é balbal, aí é tchau, porque... Sim, as 2 seleções precisando garantir a vaga no confronto direto e tendo o poder de jogar em casa, obviamente vão fazer um inferno, né, para garantir essa vitória, né? Então, você me lembra daquela questão que provavelmente a gente está vendo um grupo com 2 vagas em disputa, né, de fato, né? A gente está vendo um grupo com a vaga direta para a Copa e uma possível vaga na repescagem. E qualquer uma das 2 que forem, qualquer uma dos 3 que forem, serão adversários difíceis. A gente tá falando do Congo, que vem bem, Senegal, que vem bem, Sudão, que faz uma campanha exuberante, assim, para uma campanha com um país em conflito, né? Tanto o Sudão quanto o Congo. Então, assim, são questões assim, que são as 3 seleções que eu olho com esse grupo com mais carinho, assim, de tipo assim, não tem nada definido. Eu acredito que essa vaga só será definida na última rodada das eliminatórias, que vai acontecer lá no final do ano ainda. E é interessante nesse grupo, que eu tô olhando aqui, que o Congo, que é o líder, tem 4 vitórias e um empate e uma derrota, enquanto o Senegal e Sudão não perderam ainda, né? Isso que é o mais engraçado, né? Eles não perderam, mas assim, obviamente tem 3 vitórias, 3 empates. O Congo lidera com 4 vitórias, 1 ponto a mais, então assim, tá em aberto ali, é aquela coisa, ninguém pode moscar, ninguém pode perder, ninguém pode piscar, porque senão pode estar perdendo a chance de tanto da vaga direta, quanto provavelmente para uma repescagem ali no ano seguinte para a Copa do Mundo. Então assim, é um grupo bastante difícil, assim, eu entendo que se Senegal ficar fora da Copa, que obviamente que a gente tem esse Senegal como, né, sendo a principal potência ali, na verdade... Depende até, né? Porque o Congo já tem 2 Copas Africanas de Nações, já foi a Copa, foi um dos primeiros países africanos aí a Copa, mas eu sempre falei que o Congo era um gigante adormecido e parece que está acordando de novo. Então fará muito bem para o continente africano, principalmente para a República Democrática do Congo, uma vaga à Copa do Mundo. O Congo que tem uma das mais diásporas no mundo. Então a gente está falando de um país que poderá uma vaga para a Copa do Mundo. Pode trazer benefícios muito grandes para o futebol congolês, somente de jogadores que não são aproveitados pela seleção francesa, por seleções europeias, cujos descendentes atuam. Então a gente está falando de Romelu Lukaku, aí tem por exemplo, o Mandanda, que também foi goleiro por muito tempo do Olympique de Marseille, tem o Jean-Pierre Mateta, que joga no Crystal Palace também. Então assim, podemos ter jogadores voltando a disputar por competições africanas, voltando a disputar pela República Democrática do Congo, que seria um salto imenso, porque qualidade é o que não falta. Então já está na hora do Congo conseguir uma vaga direta para a Copa do Mundo, algo que não acontece, salvo engano, desde 74, né? 74, época que o Congo era se chamava Zaire ainda, no antigo Zaire, né? Então, é bastante interessante a situação do Congo. Vai lembrar que no ano de 74 foi um ano muito interessante para o Congo, né? Vale lembrar que no passado completou 50 anos da luta do século, quer dizer, do Rumble in the Jungle, que aconteceu lá no Zaire. Então, assim, foi um ano mágico pro povo congolês. Mas voltando a falar sério, eu acredito que entre esses 2, eu acredito que esses 3, acho que a vaga direta fica com o Congo. Eu aposto que o Congo consegue essa vaga direta, tanto pelo momento, tanto pela situação que o país vive. Então,
as denúncias que os jogadores têm feito da situação no leste do Congo. Infelizmente não deveria ser, é claro, isso não estou dizendo que tem que ser um combustível, mas acho que os jogadores têm um motivo a mais para conseguir esse momento de glória para a seleção congolesa. E o Congo que tem os 2 jogos, né, os 2 confrontos diretos em casa, né, contra a Sudão, que a gente já falou, e contra a Senegal, que vai acontecer em setembro. E lembrando que o Congo em Senegal conseguiu um empate. Esse resultado, vamos dizer, é um dos primordiais aí dessa campanha do Congo para estar nessa situação. Porque se você fala que o Congo perdeu para Senegal em Senegal, normal, mas foi lá e conseguiu arrancar o empate. Né? Então, isso está fazendo a diferença hoje na tabela. E é interessante te ver a situação. Teremos aí 3 confrontos diretos, né, até o final dessa eliminatória ainda nesse grupo, pode definir muita coisa, né, como falamos, né, a briga está totalmente em cima, a parte de baixo da tabela, e eu tenho certeza, Chidozi, que o pessoal dos outros grupos que estão mirando uma vaga na repescagem estão torcendo para Senegal ir direto para a Copa, porque eles não querem ver Senegal na repescagem, porque se Senegal chega na repescagem, se torna o favorito absoluto, independente do chaveamento. E não digo só no playoff africano dos 4 melhores segundos colocados, na repescagem intercontinental mesmo. O Senegal se torna favorito absoluto. Com certeza. Realmente, acho que nessa questão... Eu vou ser bem sério que tem que torcer nem para Senegal, nem para o Congo conseguirem uma vaga direta, ou repescagem, tá? Sendo muito sincero, porque os dois são pedreira ali. O Congo já vem demonstrando isso há um bom tempo, com boas campanhas na CAN. E assim, azar de quem for pegar um desses dois, tá? Porque os dois vão vir babando ali para conseguir uma vaga direta à Copa. A vaga para a Copa, perdão. Exato, e até não quero dar moral para a inteligência artificial nesse caso, mas eu vi que teve um simulador que fez aí quem vai disputar a Copa do Mundo, ele botou Senegal com uma classificação direta e Congo indo pela repescagem, né? Então tem essa questão em que pode acontecer ou vice-versa, no caso, a não ser que o Sudão consiga tramar uma peça nesses jogos fora de casa. Aguardemos para ver. Chegamos no grupo C que César já está ansiosíssimo para comentar. Grupo C que onde nós tivemos a vitória da África do Sul sobre o Lesoto por 2-0 na quinta rodada. Benin vencia o Zimbábue por 2-0 e acabou tomando empate no segundo tempo, 2-2. Zimbábue buscou um empate. E a Nigéria, com 2 gols do Osimhen fora de casa, venceu o Ruanda por 2-0, um baita resultado. Chegamos na sexta rodada, a África do Sul fora de casa venceu o Benin por 2-0, grande resultado da equipe do Hugo Bross. A Nigéria vencia o Zimbábue com o gol do Osimhen até os acréscimos do segundo tempo, quando acabou sofrendo empate 1-1. E Ruanda também tropeçou e empatou em 1-1 com o Lesoto. Aí a classificação do grupo África do Sul lidera com 13 pontos, Ruanda com 8, Benin com 8, Nigéria com 7, Lesoto com 6, Zimbábue com 4. José, acho que esse grupo dá para a gente destacar em letras garrafais que a única seleção que se deu bem foi a África do Sul. E se deu bem por conta das 2 vitórias e se deu bem por conta do tropeço dos outros. Né? O Zimbábue segurou, se a gente for pensar que o Zimbábue buscou empate contra a Benin, segurou o Benin, e depois buscou empate contra a Nigéria e segurou a Nigéria, e o Lesoto foi lá e buscou empate contra a Ruanda, né? Segurou todo mundo. A África do Sul, de um cenário que a gente tinha de um grupo completamente embolado ali, né? A Ruanda chegou na liderança do grupo, né? Nesta rodada. A África do Sul sai com 5 pontos de diferença na liderança. É um grande resultado dos Bafana-Bafanas. E, claro, a decepção da Nigéria, né? Nigéria conquistou a sua primeira vitória eliminatória, uma vitória num jogo dificílimo contra a Ruanda, né? A gente falou que esse jogo ia ser difícil aqui, e foi. Mas aí, quando chegou em casa, quando estava parecendo que ia dar tudo certo, veio aquele golzinho aí no final. Um banho de água fria que eu recebi mensagem no meu WhatsApp com ofensas, narrando e compartilhando sobre a experiência desse gol do senhor mesmo, que falará agora tais críticas sem tantas ofensas. Claro, agora tô mais tranquilo. Mas esse grupo C, cara, eu vou te falar a verdade que na minha visão, para mim a Nigéria já tá fora da Copa do Mundo. Eu acho muito difícil uma seleção tão instável como a Nigéria, que tem um ataque, que eu já falei, que talvez é um dos melhores do continente africano, junto com o do Egito. O Egito tem Marmoush e o Salah. A Nigéria tem Lookman, tem Osimhen, tem o Gift Orban. Então, eu não consigo entender como é que uma seleção com um ataque tão forte tem uma defesa tão inútil quanto a da Nigéria. Porque é inadmissível, na minha visão, você conseguir tomar um gol de empate do Zimbábue em casa, jogando em Oió, no estádio, né? Tão já acostumado a receber jogos da Nigéria em termos de eliminatórias, tanto para a Copa do Mundo quanto para a Copa Africana de Nações. Então, na minha visão,
ok que a Nigéria ganhou, beleza? É o primeiro trabalho do Eric Chelle, né? Então, os 2 primeiros jogos. Eu notei uma Nigéria muito dependente do Osimhen, sem muita... se o Osimhen não estivesse lá, praticamente a Nigéria não conseguiria fazer gol, porque, assim, era um festival de jogadas erradas, passes errados. Então, assim, eu olho e falo assim, cara, eu não consigo ver uma melhora. Mas, para não ser muito clubista, vou falar de quem tá fazendo certo. A África do Sul faz um trabalho muito bom desde a última CAN, merece estar em primeiro lugar, faz uma campanha excelente. A África do Sul tem o melhor ataque, tem a segunda melhor defesa, né? Eu acho engraçado que, por exemplo, Ruanda tem 4 gols. É engraçado, o Ruanda só fez poucos gols, cara. 4 gols e sobrou 4 gols, cara. E defesa menos vazada no grupo. Mas eu acredito que, assim, o Luiz Fernando Filho ele comentou comigo que parece que tem uma suspeita de escalação irregular por parte da África do Sul, né? Então, tá confirmado, né? Tem essa suspeita, mas e pode vir a perder ponto. Acho que eu não sei quando que a CAF irá julgar esse caso, né? Mas mesmo assim, ok, vamos supor que seja julgado e a África do Sul perca 3 pontos. Aí o grupo volta a ficar embolado, porque ali até o Lesotho tem chance, ficando teoricamente 4 pontos da África do Sul. Mas mesmo assim, eu vou ser bem sincero que mesmo que a África do Sul perca esses 3 pontos, eu acho que ela não perde o embalo de uma possível vaga direta. E assim, nesse grupo, dificilmente, se a Nigéria quiser pensar em vaga, ela tem que pensar em vaga direta, porque acho que não acredito que sairá daqui um possível segundo colocado para disputar a repescagem continental, né? Porque o segundo colocado tem 8 pontos, a gente já passou de grupos que o segundo e terceiro colocado tem 12 pontos, que foi o caso do grupo B, mas é um grupo que continua muito embolado e assim, para uma gigante como a Nigéria, eu acho que é meio caminho andado para dizer adeus à Copa do Mundo. Eu acho muito difícil que mesmo que a África do Sul perca esse embalo, ainda nós teremos confronto direto entre a África do Sul e Nigéria, acho que, salvo engano, não sei se no próximo, no último, né, mas acho que será lá, né, será na África do Sul, né, então a ver como é que serão, como é que a Eric Chelle vai responder, como é que a seleção nigeriana vai responder, mas eu não vejo muita movimentação, muita indignação por parte da Federação Nigeriana de Futebol. Como eu falei, a Federação Nigeriana de Futebol está colhendo o que planta. Ela planta, não existe você trocar de treinador, ficar sem treinador a menos de um ano de numa Copa do Mundo, pouco mais de um ano de uma Copa do Mundo, não existe você ficar sem treinador a pouco menos de um ano, de meses, perdão, de uma Copa Africana de Nações. Então, assim, para mim, na minha humilde opinião, se a Nigéria ficar de fora, não será uma grande surpresa. Será mais a colheita de mais um trabalho mal feito, porque, com todo devido respeito a todas as outras seleções, não existe um país como a Nigéria ficar atrás de Ruanda e Benin. Com todo respeito a essas seleções, mas não existe, mas ela faz merecer. E a África do Sul tem nada a ver com isso, que vem numa reconstrução lenta e gradual, tá fazendo merecer uma vaga na Copa do Mundo, sem ser necessariamente... Desde 2010 a gente não vê os Bafanas militando numa Copa do Mundo. Então voltar depois de 16 anos será um grande feito para os Bafana e voltar bem, voltar jogando bem, né? E lembrando, né, que a África do Sul é uma das poucas seleções que a maioria dos seus destaques jogam na liga local. E a Liga Sul-Africana é uma liga boa, tá? É uma liga interessante de se assistir, não é ruim. Eu coloco umas 5 top ligas do continente africano, junto da Liga Tunisiana, da Liga Egípcia, da Liga, meu Deus, esqueci o nome da outra liga, Tunísia, Egito, Marrocos, o campeonato argelino é bom também, e do continente africano eu coloco, da África subsaariana eu coloco a liga sul-africana como uma das melhores, a melhor, acho, a mais estruturada, a mais organizada, e assim, vários destaques que atuam no futebol local, ou seja, dá uma coesão ali e tal, então tem sido bem interessante o trabalho, é um trabalho muito bem feito pelo Hugo Bross e que realmente merece uma vaga para a Copa do Mundo direta sem muitos problemas. Então, na minha visão, acho que Nigéria já está fora da Copa, sendo bem sincero. O caso que você falou ali, é o caso do Mokoena, né? O Mokoena tinha recebido 2 cartões amarelos e jogou a partida contra o Lesotho. Né? Bizarro, velho. Aí tem que esperar ver o que a CAF vai fazer. Em tese, se a gente for pegar as punições, você perde 3 pontos por punição e perde os pontos do jogo. Então a África do Sul sairia de 13 e iria para 7. Ainda ficaria completamente na briga. E quem iria para a liderança seria o Lesotho, porque o Lesotho herdaria os pontos do jogo contra a África do Sul e iria para 9 pontos.
Meu Deus do céu. Mas só que daí é aquilo que você falou. É um cenário que todo mundo ficaria na briga. Todo mundo. Até mesmo até o Zimbábue. Exatamente. Entraria para a briga pela primeira vaga, porque, bem como você bem pontuou, segunda colocação, esquece desse grupo, porque você está ali com 8 pontos, o melhor segundo, pior, quarto melhor segundo colocado tem 12. É muito difícil imaginar que alguém desse grupo vá como segundo colocado. Então, se na África do Sul não for punida, aí a planilha já pode fazer até a página da África do Sul da Copa. Se for punida, aí temos uma disputa. E uma disputa que pode dar crocodilo, pode dar tudo aí. Não, aqui, se isso acontecer, porque eu não sabia, achei que eu só perdi os 3 pontos, né? Eram tirados, né? Mas assim, se isso acontecer, cara, o que vai ser vai ser uma briga de foice no escuro. Vai ser um negócio, uma carnificina aqui pra ver quem classifica. O Lesoto vai jogar mais recuar. Imagina o Lesoto jogando recuadão no contra-ataque pra conseguir uma vaga na Copa. Ia ser épico. Não, épico. Acho que a história de classificação de seleções africanas pra Copa do Mundo, acho que seria mais épica. E lembrando que estamos falando, vamos metendo um pouco de geopolítica aqui, estamos falando de uma Copa nos Estados Unidos, estamos depois dessa bizarrice do tarifaço do Trump, e o Lesoto, sem pé nem cabeça, foi um dos países mais taxados pelo Trump. Imagine isso, o Lesoto, um país que do nada virou um vilão dos Estados Unidos, indo disputar uma Copa em pleno Estados Unidos. Ia ser um negócio maluco, cara. Ia ser sensacional. Esse negócio sensacional. Acho que foi os países que o Trump falou que não sabia que existia tal. Exato, ele falou que não sabia que existia, mas meteu uma taxa absurda. Pra quem taxou até pinguim, né, cara? Então não dá pra esperar muita coisa. Vamos passar agora. Deixamos esse assunto pro África em Pauta e também para nossos irmãos lá do Xadrez Herbal. Com certeza vocês podem conferir tudo por lá. O Shidozinho, inclusive, grande integrante do África em Pauta, gravado no mesmo dia que gravamos esse podcast. Vamos agora passar para o Grupo D. Grupo D, a gente teve Camarões. A gente nunca sabe como que a gente vai falar de Camarões, né? A gente vai falar por isso, porque Camarões, fora de casa, quando empate sem gols, pessoa tinha um resultado completamente absurdo. Cabo Verde, na Bacia das Almas, com um gol espírita, nos 40 e poucos segundo tempo, venceu as Ilhas Maurício em Praia por 1-0. E a Líbia ficou no empate 1-1 com Angola nesse jogo, cara, que foi um jogaço. O resultado foi só 1-1, mas as duas seleções jogando muita bola, foi muito bom assistir esse jogo. E aí, na sexta rodada, um jogo completamente maluco, o Eswatini e Ilhas Maurício ficaram no empate em 3-3, entregando entretenimento. Essas seleções estão aí só para dar entretenimento pra gente e fizeram muito bem, parabéns. Aí, a Angola, em casa, perdeu para Cabo Verde por 2-1, 2 gols no contra-ataque. Cara, esse jogo também foi muito legal, eu tive a oportunidade de assistir. E aí vem a contradição de Camarões, porque fora de casa tem uns tropeços inacreditáveis, e em casa se impõe, venceu a Líbia por 3-1. Só que Cabo Verde, com essas duas vitórias, assumiu a liderança do grupo pela primeira vez com 13 pontos. Camarões tem 12, aí Líbia e Angola ficaram um pouquinho mais para trás, com 8 e 7, muito por conta do empate ali no confronto das duas. Ilhas Maurício com 5, Eswatini com 2. Eu acho que o grupo depende muito do que Camarões quer para a vida, né? Porque Camarões, eu estava até notando isso, né, quando estava fazendo as observações. Camarões ainda não perdeu nenhum jogo, mas só que os 3 jogos que fez fora de casa empatou, né? E tudo bem, uma coisa é você empatar com Angola e Luanda, a outra coisa é você empatar com o Eswatini, né? São coisas assim completamente desproporcionais. Então, e Cabo Verde se aproveitou. A vitória de Cabo Verde e Angola foi uma coisa linda mesmo, né? Um jogo muito bom, 2 contra-ataques, né, que Cabo Verde conseguiu aproveitar para fazer esse resultado, né? Angola fica um pouco mais para trás, lamento pelo trabalho que o Pedro Gonçalves vem fazendo, né? Enfim, mas conseguiu aí essa vitória importantíssima aos Tubarões e a subliderança. E se a gente está falando desse retrospecto, né, da seleção do Camarões, a gente vai ter um duelo entre Camarões e Cabo Verde em Praia ainda. Então, se for por isso, o Cabo Verde pode ficar animado. Eu estava procurando aqui. Foi o Livramento, né, que fez os 2 gols de Cabo Verde nessa vitória em Angola. E aí, como que você vê esse grupo? Você acha que está na mão de Camarões ainda essa briga, ou o Cabo Verde pode, de fato, puxar esse bonde para uma classificação inédita para a Copa? Sim, você acabou de falar que Camarões jogando fora é um empata, então se eu for apostar, vou apostar no empate ou vitória de Cabo Verde, porque, assim,
é o resultado que eu menos esperava, tá? Eu esperava que Camarões fosse disparar ali, tipo, marcar território, falar assim, ó, beleza, aqui e tal. Teve o jogo entre Líbia e Angola, que eu assisti também, foi um jogo pegado, foi um jogo difícil, foi um jogo legal. E como a Federação Líbia é chata, hein? Eu vou ter que abrir um parênteses, o povo chato que é a Líbia, cara, no futebol. É cheio de artimanha, fizeram aquela coisa com a Nigéria, de deixar no aeroporto ali 12 horas, não sei o que mais, perdeu ponto. Aí reclamou que o cara de Angola reclamou na cara do jogador líbio. É um criqui do caramba, mas enfim, né? Mas é uma campanha digna que a Líbia faz dentro de todo o contexto que acontece no país. Mas eu confesso que, pra mim, cara, a grande decepção nesse grupo é Angola. Eu acho que Angola, em quarto lugar, com apenas uma vitória e 4 empates, é meio complicado. É muito complicado. E pra mim, assim, a 5 pontos de Camarões, fica difícil defender uma possibilidade de classificação direta. Para mim, ou até disputar a segunda vaga, né? Porque aqui nesse grupo tem essa possibilidade, né? Do segundo colocado e a repescagem, né? Mas sim, Camarões, cara, eu já cansei. É uma das seleções mais difíceis de se entender junto com Gana, cara. Porque tem potencial para jogar bem, tem potencial para se classificar para a Copa, mas parece que só joga quando quer. Sabe? Tipo, fica naquela Gana que eu ganho quando eu quero, tal, não sei o quê. Pô, beleza, legal que não perdeu. Pô, beleza que tem o melhor ataque, tem a melhor defesa, tal, mas, cara, vamos lá, né? Pô, não existe você empatar com o Eswatini. Eswatini, tudo bem, com o Eswatini, por mais que esteja em último colocado, não é um saco de pancadas, tem um saldo de apenas -5, né? 4 gols marcados, 9 sofridos, ok. Se comparar, por exemplo, com o Ilhas Maurício, ou com... Tá até vendo qual foi a seleção que tomou 20 gols, de Djibouti, né? Mas você olha e você pensa assim, cara, não justifica, né? Eu acho que eles estão naquela ideia, tipo assim, a gente ainda vai ganhar quando quiser. Ainda tem mais 4 rodadas, tem mais 4 jogos, né? Mas é bom o Camarões ficar de olho, porque o Cabo Verde não tem nada a perder, né? O Cabo Verde falou assim, já estou fora da CAN, é o que eu falei. É aquele caso da seleção que tá fora da CAN, que vê a Copa do Mundo como uma oportunidade de poder se classificar. E outra, seria um feito histórico, que é Cabo Verde conseguindo os Tubarões conseguindo a classificação pela primeira vez. E vale lembrar o detalhe da viagem das Ilhas Maurício até Cabo Verde, que, pô, cruzar o continente africano daquele jeito, cara, é bizarro. Isso pouca gente presta atenção nas distâncias, né? Então, quando a gente fala de eliminatórias asiáticas e africanas, as distâncias são negócios colossais, cara, né? Sei lá, Emirados Árabes indo pra Coreia para jogar contra a Coreia do Norte e Coreia do Sul, Ilhas Maurício cruzando o continente para jogar contra Cabo Verde e vice-versa. Então, assim, são pontos a considerar. Mas, no geral, para mim, as duas decepções, de uma certa forma, nesse grupo são Camarões e Angola. Porque eu acho que são seleções que apresentam futebol bom, de uma certa forma, mas Camarões parece que tá naquela, tipo assim, eu ganho quando eu quiser, mas nessa aí pode acabar se complicando. E Angola passa mais dificuldades do que eu pensei em relação. Eu realmente achei que a disputa pela vaga seria entre Cabo Verde, entre Camarões e Angola. E a grande surpresa positiva do grupo é Cabo Verde, cara. O que Cabo Verde tá jogando, o que o Livramento tá jogando, cara, seria muito legal para a história das Copas ter a classificação de Cabo Verde, um país com, acho que um pouco mais de 500 mil habitantes no geral, não sei se nem chegar na casa do 1 milhão e tal, mas eu não tô tentando lembrar de cabeça, mas acho que, não sei, deve ter uma casa de 1 milhão de habitantes e tal, se o Gabriel puder checar aí para ter certeza, mas é importante essa classificação para os Tubarões Azuis, dado todo o contexto. Então, seria um grande feito de Cabo Verde classificar a Copa do Mundo, e Camarões ali, na pior das hipóteses, já garante uma vaga na repescagem. E a gente tá podendo falar de repescagem, olha só, Senegal e Camarões, né? Então, assim, olha o peso do negócio. É um negócio sério. Tipo, se os caras estão achando que, se ficarem achando que a repescagem é uma chance de salvar a temporada, de salvar uma possível vaga para a Copa do Mundo, meu amigo, se já tem Senegal, pode vir Camarões ali ou Cabo Verde, é bom ficar esperto, porque vai ser um negócio difícil ali. E, né, tem o cenário fora da África, como uma Venezuela, pode vir a Arábia Saudita, né? Então, né, pode vir seleções, Costa Rica pode vir parar numa repescagem, a gente depende, então pode ser um negócio pesado mesmo, né? E só para confirmar, Cabo Verde tem 500 mil habitantes, como você falou, cerca de 520 mil,
Isso sem contar também a grande diversidade que a gente tem, né? Pô, eu fui para Portugal, o que você vê de cabo-verdiano em Lisboa é algo absurdo, né? Então, tem muita gente espalhada, tanto que é um dos países aí que na última CAN melhor conseguiu aproveitar a questão da diáspora, né? Acho que o Luiz falou muito isso durante a CAN do ano passado, e realmente, de fato, Angola, acho que você falou, a Angola não teve nenhum resultado absurdo, digamos assim. O resultado mais absurdo da Angola foi empatar com as Ilhas Maurício depois de ter que jogar em Cabo Verde e ir para as Ilhas Maurício. Só que, principalmente esses confrontos que foram diretos nessa data FIFA contra a Líbia e Cabo Verde pesaram muito. A derrota em casa para Cabo Verde pesou muito, né? Na tabela acaba pesando. E só um destaque, você falou da viagem das Ilhas Maurício, cara. Elas foram até Cabo Verde e depois, para jogar com o Saltini, foram até a África do Sul. Ou seja, elas fizeram um triângulo de viagem. E jogaram e apresentaram um futebol digno, né? Eu lembro que o jogo contra Cabo Verde, eu estava comentando com você na hora, que Cabo Verde só foi marcar aos 42 do segundo tempo. Dessa maneira, eles conseguiu fechar, quase conseguiu fazer gol. Enfim, o zagueiro meteu uma falta de trás no meio de campo, quase meteu um gol de trás no meio de campo. Pegou o nosso goleiro Vozinha adiantado, cara. E depois fez um jogo do entretenimento com o Eswatini, né? Um 3-3, né? Um jogo. Quando o jogo é 3-3, eu gosto, porque mostra que o jogo foi uma doideira, né? E foi o caso. Mas, enfim, a gente fica na guarda, como eu falei, Cabo Verde recebe Camarões na próxima data FIFA em setembro, né? Na próxima rodada, dia 7 de setembro, vai ter esse jogo. E, obviamente, tem que buscar não tropeçar antes disso, né? Porque Cabo Verde vai viajar até as Ilhas Maurício agora, né? Se esse jogo for nas Ilhas Maurício, né? A gente viu que tem muitos jogos que foram trocados, né? Muitos jogos em Marrocos, né? Madagascar jogando em Marrocos, Comores jogando em Marrocos. Pode haver essa troca aí, mas se não houver trocas, porque Ilhas Maurício está jogando nas Ilhas Maurício de fato, né? Se mantiver isso, a gente pode ter esse duelo, mas vai ter Cabo Verde e Camarões. Você quer comentar com mais alguma coisa? Sim, até quero comentar, muito bem lembrado, Gabriel, que essa questão de alguns países estarem mandando seus jogos no Marrocos, né? Que foi uma pergunta que surgiu quando fiz a collab com a Casé TV para falar de camisa, vendo seleções africanas, né? Desde 2021, salvo engano, o Patrice Motsepe, que é o atual presidente da CAF, ele exige que os estádios, que cada país tenha um estádio padrão CAF, ou padrão FIFA, para poder receber os jogos das suas seleções. E tem países que não têm atendido essa demanda, né? Gente, o estádio de futebol é caro, outros países têm outras prioridades, né? Então, enquanto os países não atenderem essas exigências, eles estão mandando os jogos no Marrocos. O Marrocos também que vai receber a CAN, então, tipo, tá com os estádios prontos, então são eventos teste também para saber como é que tá a estrutura, como é que tá o funcionamento. Então, isso explica o caso, por exemplo, de alguns países estarem jogando, mandando seus jogos ali no Marrocos. Não é uma questão de falta de soberania, nação, etc. tal. Eu entendo essa questão de talvez passar uma imagem mais profissional, cada vez melhor no continente africano, mas talvez falta um pouco de consideração da CAF também entender que a gente tá falando de 54 países com 54 realidades diferentes, né? Uma coisa é, sei lá, exigir isso de Nigéria, Camarões, Gana, África do Sul, Senegal, o norte africano inteiro. Outra coisa é exigir, sei lá, que você exija isso de países como Eswatini, Ilhas Maurício, enfim, sei lá, dependendo, Eritreia, talvez, sei lá. Mas perdão, é um ponto que eu queria deixar claro. Eritreia tem que querer jogar antes, né? Mas, enfim, eu acho que tem uma questões que eu questiono, por exemplo, igual ano passado, Madagascar, quando passou por isso, jogou na África do Sul, agora jogou no Marrocos, sabe? Óbvio, tem a questão de calendário, de viagem, mais logística, mas são coisas assim que... E também entender como que estádios saem dessa lista, porque o Comores começou jogando em Comores e agora não joga mais, né? Então, né, o que saiu, né? Qual que foi a questão? Acho que isso poderia ser um pouco mais claro. Você falou no Marrocos, vamos para o Marrocos que está com um pé e meio, só está com um tornozelo fora da Copa do Mundo, né? O Marrocos, cara, que passou por um sufoco contra a Níger, né? Uma vitória de virada, 2-1, né? Com o Brahim Dias tirando um coelho da cartola nos acréscimos com aquele passe de letra absurdo na jogada do segundo gol. Quem não viu, veja. Eu estava assistindo, eu tinha aquele nasce, assim, né? Porque não teve como, foi um passe surreal que ele deu naquele lance. E aí, na sexta rodada, o Marrocos aí, com mais tranquilidade venceu a Tanzânia por 2-0. Lembrando que os outros jogos do grupo não aconteceram porque o Congo, né, tá suspenso pela FIFA. Agora, depois da data FIFA, a Federação do Congo começou a pressionar o Ministério dos Esportes para revogar a interferência que houve na federação, que a FIFA pune, né, para
para poder jogar, mas de qualquer forma, se o Congo voltar para as eliminatórias, o Congo já está fora da próxima Copa do Mundo. O Congo tomou 3 WOs já nessa eliminatória, né? 2 agora e 1 anteriormente naquela questão do jogo contra o Níger. Nesse grupo, computando, né, no caso, o WO do Congo contra a Tanzânia, o Marrocos lidera com 15 pontos, a Tanzânia tem 9, a Zâmbia tem 6, Níger tem 6 e o Congo tem 0. Nesse grupo aí a gente teve a curiosidade, né, que seleções foram fazer viagens, né? A Zâmbia encarou a Rússia, né, já que a Zâmbia entrou em campo pela data FIFA. Níger, num amistoso sensacional, goleou Bonaire. Esse jogo aí foi um entusiasmo. Mas aqui era esperado, né, Chidozi? Ainda mais que a gente tem jogos a menos, a gente lamenta. Marrocos está basicamente na Copa. Para Marrocos não ir para a Copa, gente, Marrocos tem que perder todos os jogos. E a Níger e Tanzânia tem que ganhar todos, e além de tirar o saldo que, digamos assim, está com uma diferença de 10 gols. Ou seja, como eu mandei para o Marquinhos no dia, mais fácil o Dorival me chamar para a Copa do Mundo do que o Marrocos ficar de fora da Copa. E agora, obviamente, o Dorival não vai me chamar para a Copa do Mundo, que nem ele estará lá. Mas comprovando, né? Obviamente, teve esse jogo contra a Níger que mostra o bom momento que a Níger vive, né? A gente falou isso no último podcast, né? Que a Níger fez uma última rodada de vitória da CRIS excepcional, que ninguém esperava, né? Batendo de frente contra a Sudão e Gana, e bateu de frente contra o Marrocos no Marrocos. A gente tem que ressaltar isso. Né? Conseguiu fazer um jogo muito duro, perdeu nos acréscimos, mas Marrocos, dentro daquilo que a gente esperava, já com a vaga basicamente garantida para a Copa. Esse grupo a gente já tinha comentado até que não tem muita graça, né? A gente tá falando com 2 membros do grupo, Eritreia, que mais uma vez recusou a jogar, dizendo que não ia jogar, tal, sem explicação formal. Ele treina nos países mais fechados do continente africano, muitas vezes é chamada de Coreia do Norte africano. O Congo suspenso, né? Então, assim, fica muito difícil até. O que é triste pro Níger é o fato de talvez não ter nem a chance de disputar a repescagem por falta de adversários, né? Então, uma situação que a gente até questionou se o que a CAF poderia fazer, mas acho que a CAF não vai fazer nada, vai falar tipo, azar o seu, né? E o Marrocos ali, gente, não tem muito o que falar aqui do Marrocos. O Marrocos tá mais parecendo mais um... comprovou a sua dominância, tá usando assim para... Seria rude, mas acho que acredito que o Marrocos tá usando para se preparar um treino como treinos de luxo para CAN, que é o que realmente está importando para os caras, que acho que agora, já no começo de ano, já falei assim, olha, já está meio que definido aqui, dificilmente acho que o Marrocos perde essa vaga, né? Assim, acho que o Marrocos é a primeira seleção classificada para a Copa do Mundo do continente africano. Acho que não seria nenhum problema não falar isso, né? Então, assim, 5 jogos, 5 vitórias, 14 gols marcados, apenas 2 sofridos, saldo de 12. Então, assim, é um negócio impressionante a campanha do Marrocos, mas dada a distância também técnica que o Marrocos tem, a gente está falando da atual seleção africana com a melhor campanha na história das Copas, né? Um futebol muito bem apresentado, o Walid Regragui mantido no cargo, ainda se reforçou com a chegada do Brahim Dias, que é um senhor jogador, muito bom jogador. Quando a gente entra no Real Madrid, joga bem. Eu tenho saudades dele no Milan, quando eu estava pelo Milan, era o nosso camisa 10, muito bom jogador. Mas, tirando essa questão do Marrocos, vai lembrar, ressalto o que você comentou sobre o Níger, que faz uma excelente campanha, dadas suas condições, e acho que é triste, porque poderia ser uma disputa muito boa entre Níger e Tanzânia para uma possível segunda vaga, a repescagem, mas... dessa situação dos grupos, cara, até hoje queria tentar entender o que a CAF poderia fazer, mas acho que a CAF, como já falei anteriormente, não vai fazer nada demais e, enfim, é o grupo mais, entre aspas, sem graça. Viva o Marrocos pela classificação, a gente fica triste pelo Níger, que poderia ter uma nova história ali, uma história bacana, dado todo o contexto do país, um país que passou recentemente por golpe militar, enfim, e tem dado seus passos ali para uma maior soberania, mas tem renascido no futebol, tem buscado ali um papel, o seu lugar ao sol dentro do futebol africano. Mas de resto, não tem muito o que falar. Tanzânia, ok, Zâmbia ali penando, mas não dá nem para criticar essas seleções pela ausência das outras 2 seleções, né? Porque a gente poderia estar falando assim, dropou alguns pontos aqui contra, sei lá, Congo, contra Eritreia, mas com 2 a menos, fica até difícil da gente julgar a campanha das demais seleções. Então, é um grupo que eu vou deixar assim, ok, Marrocos classificou, não fez nada mais que sua obrigação, mas a gente poderia estar perdendo, talvez ganhando histórias mais interessantes, como a questão como o Níger
e com a Tanzânia. Se a CAF, por exemplo, somasse, já que a Eritreia existiu de última hora da eliminatória, vale a gente lembrar, né? Não foi uma decisão antes, foi feito o sorteio na semana antes dos jogos, a Eritreia existiu. A gente se fosse computado o WO, por exemplo, para as seleções, Níger poderia estar com mais 6 pontos, né? Poderia estar com 12 junto com o resto da galera. Então tem esse ponto. A Tanzânia também poderia estar mais lá em cima, né? Poderia haver essa disputa. Essas seleções são basicamente descartadas, elas tinham que disputar com o Marrocos, era muito difícil, né? Imaginar que uma dessas seleções poderia eliminar o Marrocos. E vamos para o grupo F que né, a gente brincou que tem uma perseguição ao elefante e continua essa perseguição ao elefante, liderada pelo Gabão. O Gabão que venceu o Seychelles por 3-0. Gâmbia e Quênia também, no jogo maluco, com vários golaços, ficaram no empate em 3-3, esse jogo foi bom. E a Costa do Marfim fez o papel dela, venceu o Burundi por 1-0. E aí, na sexta rodada, o Gabão conseguiu uma importantíssima vitória para cima do Quênia, por 2-1 no Quênia, que foi justamente aonde a Costa do Marfim tropeçou nessa eliminatória. O Aubameyang fez os 2 gols, né? Muito nome dessa rodada, talvez, nesse grupo. A Costa do Marfim também, ainda com o pezinho mais calmo nessa data FIFA, venceu a Gâmbia por 1-0, e Burundi já mandando foice, martelo, tudo para o espaço, venceu o Seychelles por 5-0. Costa do Marfim, 16 pontos, Gabão, 15 pontos, Burundi com 10, Quênia com 6, Gâmbia com 4, e o Seychelles, esse já podemos falar, eliminado, 100% eliminado, com um foco total na Copa do Mundo de futebol de areia, que o Seychelles vai receber esse ano, um feito tanto aleatório. Vai ser legal porque acho que provavelmente a gente vai ver alguns jogadores que jogam na seleção do Seychelles de campo jogando na areia, como a gente vê em alguns países como o Tahiti. Mas, enfim, a gente vê essa disputa, a gente falou sobre isso, né? Que a grande meta do Gabão nessa data FIFA era manter essa proximidade, e manteve ganhando um jogo muito importante contra o Quênia, né? A Costa do Marfim empatou no Quênia, o jogo que teve, né? E a gente vai vendo que o Gabão tem essa estratégia até o jogo que vai ter no dia 7 de setembro, no Gabão contra a Costa do Marfim, que é um grande jogo, né, um grande foco. Obviamente, se a Costa do Marfim tropeçar antes disso, ótimo, mas o Gabão quer manter essa gordura mínima. E além do que, é o melhor segunda colocado no momento. Mas essa disputa aí tá muito legal, né? Tá tendo essa disputa entre essas duas seleções, é um grande atrativo aí dessa eliminatória daqui. Com certeza, Gabriel, com certeza. E assim, daqui já sai o primeiro classificado, tanto pra repescagem, sai daqui. Porque, cara, Costa do Marfim com 16 pontos, Gabão com 15, um aproveitamento impressionante. É muito difícil que... E a gente tá falando assim, olha como assim, a nota de corte tá altíssima ali, né? Gabão com 15, pelo menos tem mais 3 ou 4 seleções com pelo menos 12 pontos, e tem pelo menos 2 a 3 seleções com no mínimo 10 pontos em terceiro lugar em vários grupos ali, né? Então, assim, esse jogo, talvez estou muito ansioso para esse jogo do dia 7 de setembro, tá? Talvez que o jogo que eu vou dar preferência para assistir, até mais do que o da Nigéria, porque é um confronto direto, assim, que pode mudar o rumo, né, das seleções nas suas campanhas, tanto para a Copa do Mundo ou para a vaga direta, quanto para a repescagem. Assim, a história, a Costa do Marfim tem feito uma excelente excelente eliminatória, não tem deixado a corda cair, não tem deixado o chapéu cair, não tem feito bobagem, não tem feito, como pode dizer assim, não vem moscando, diferente do caso de Camarões, que parece que quando joga fora, né, age de um jeito, empata. Costa do Marfim tem 5 jogos, em 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate, apenas 1 empate, nenhuma derrota, nenhum gol tomado. Acho que a única seleção que não foi vazada ainda, se não me engano, isso é um feito importante, ou seja, 14 gols pró de diferença. Então, assim, é uma seleção com uma campanha irretocável, né? Mas agora vamos ver o teste de fogo contra a Gabão, que também tem feito uma excelente campanha, 5 jogos, apenas 1 derrota, tem 12 gols de saldo, 2 gols pró e 6 tomados. Aí a gente tem que ver como é que vai ser, como é que vai se comportar ali, porque o Gabão, a vantagem do Gabão é que ele vai jogar em casa, né? Mas a questão de jogar com uma seleção que ainda não tomou gol, e é líder do seu grupo, é uma questão que a gente tem que estar, uma questão que os Leopards, acho que os Leopards, assim, do Gabão, né, que eles vão ter que olhar ali com uma questão bem, bem séria ali. Mas acho que por isso que todo esse confronto ali, toda essa ideia, talvez seja o jogo mais interessante para a próxima rodada. Tudo bem que o Burundi tá ali logo atrás, o Burundi fez uma excelente campanha, dado, né, todo o contexto, tal, com seus humildes 10 pontos ali, mas acho muito difícil que o Burundi consiga uma vaga para repescagem ali, dado pelo nível, pela distância de 5 pontos atrás, dentro do seu próprio grupo, né? Então, acho que
É uma campanha digna de menção, é uma menção honrosa a campanha do Burundi, que tem feito muito por merecer, né? O Burundi tem 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas apenas. Ela tem o terceiro melhor ataque. Pra você ter uma ideia, tem um ataque melhor até que o de Gabão, cara, pra você ter uma ideia, tá? Né? O Gabão que tem 13, 12... O Marfim também. É o melhor ataque do grupo. É o melhor ataque do grupo junto com a Gâmbia. Não, os Burundi. Gâmbia também tem 12. É o melhor ataque do grupo, os Burundi. É verdade, então. É bizarro isso, né? Então, Burundi fez uma campanha decente ali, tranquilo, né? A Gâmbia, cara, talvez seja a grande decepção pra mim, porque parecia que ela vinha melhorando e tal, mas nesse grupo não se encontrou e tal. Seychelles não tem muito o que fazer ali, Seychelles é praticamente eliminado, saldo de menos 28 gols, mas Quênia também, ok ali, mas tudo bem que Quênia não... Assim, porque eu tô falando de futebol africano, de seleções, não falo, ninguém lembra muito do Quênia, assim, tá lá o Quênia, tá bom, tá ali, pô, legal. Quênia, quando a gente lembra do Quênia, é corridas de fundo, né, corridas de maratona, etc, tal, mas no futebol ainda você não tá engatinhando, vamos dizer assim, de uma certa forma. Mas nesse grupo aqui, cara, o que esse jogo do dia 7 de setembro, e eu não sei se 7 de setembro vai cair num feriado, vai ser feriado útil pra gente, que eu quero dizer, não será no sábado ou no domingo, vai ser um jogo muito interessante de se assistir, e eu recomendo que vocês, queridos ouvintes do Conte Verde, deem atenção para esse jogo, porque esse jogo pode definir de fato quem irá para a Copa do Mundo diretamente ou quem vai ser o grande rival numa possível repescagem ali. E olha só, de novo vou reforçar, a gente já falou de possibilidade de ter Senegal, Camarões, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gabão, aí você pega Venezuela, você pega Arábia Saudita, cara, é um negócio ali que vai ser muito interessante, vai ser um pega pra capar ali. Eu tô falando, tem muita seleção que tá achando assim, beleza, não consegui, mas vai pela repescagem. Meu amigo, não vai ser assim tão fácil. A Nova Caledônia também, né, vai estar ali de olho. Então, a Nova Caledônia já tá na repescagem, não dá esperando muita coisa, mas tá ali, né? Mas qualquer um que foi pra Nova Caledônia, acho que vai ser, já vão estar tipo, meio... É difícil, mas é interessante falar que vai ser num domingo, tá? Acabei de conferir aqui no calendário, 6 de setembro será num domingo esse ano, lamentavelmente. E já deixa também um aviso pro pessoal da produção lá da Casa TV, pô, já marca esse jogo, cara, não pode deixar de passar esse jogo, gente. Eu sei que é legal transmitir o Egito pela audiência, mas os dois já estão com a vida ganha. Pô, transmite aí, imagine se o Aubameyang faz o jogo da vida, é o jogo da vida do Gabão, é o jogo mais importante da história da seleção do Gabão, ponto. Imagine, cara, o Gabão consegue a vitória contra a Costa do Marfim e não digo encaminha, mas assume a liderança faltando 2 rodadas na eliminatória, indo jogar contra seleções já eliminadas. E assim, história. Né? E lembrando que nessa rodada anterior, esse jogo, antes só para completar, na 5ª rodada, tem a reedição dessa rodada que nós tivemos. Né? A Costa do Marfim enfrenta o Burundi e a seleção do Gabão encara a Seychelles. Então, né, o Gabão vai vencer o seu jogo, provavelmente também. Então, vai chegar muito provavelmente nessa mesma condição que estamos agora. Não, assim, o que você falou. Por um lado, a gente tem o Gabão de Aubameyang buscando na vaga inédita da Copa do Mundo contra o atual campeão do continente. Então, assim, só para esse contexto, tem que ser um dos jogos que são tipo pela Casa TV, assim, com urgência. Pelo amor de Deus, vou ver, assinar meus contatos lá na Casa TV, chamo o Marcos, falamos, dia 7 de setembro, esse jogo você tem que transmitir. Esse que interessa pra gente. Porque, assim, é um confronto imperdível. Pois é, alô Marquinhos, alô Luiz Fernando Filho, a gente vai cobrar vocês, né? Vamos cobrar. Espero que vocês estejam na audiência, a gente vai cobrar. E, cara, se a gente já tá falando isso aqui em abril, imagine em setembro, quando a gente vai gravar a prévia. Nossa, a gente vai ficar meia hora só falando desse jogo, né? Meia hora só falando, provavelmente o Aubameyang, que ele gosta de falar, né? Vai ter alguma entrevistinha do Aubameyang dando uma pitadinha. Uma cutucada jogo. Ali. Exatamente, nossa, com certeza. Vamos passar agora para o Grupo G que também chegou num cenário bem bolado, e nós tivemos aí uma seleção que conseguiu mostrar seu favoritismo. Jogando no Cairo, né, porque o Moçambique está com muitos problemas, né, sociais aí desde o final do ano passado. O Moçambique conseguiu uma importantíssima vitória para cima de Uganda por 3-1. A Argélia, fora de casa, venceu a Botsuana por 3-1, um grande resultado. E a Guiné conseguiu empatar com a Somália, esse resultado aí, bem surreal, um empate sem gols. Foi o primeiro ponto da Somália na história das eliminatórias da Copa do Mundo. Os jogadores da Somália comemoraram muito. Foi o goleiro que defendeu, fez umas 3, 4, 5 defesas assim, importantes, foi muito festejado no final da partida. E aí, na 6ª rodada, a Uganda venceu a Guiné por 1-0.
A Botsuana venceu a Somália por 2-0 e a Argélia, mostrando a sua força, né, no jogo ali, no duelo direto entre os líderes, fez 5-1 em Moçambique, assumiu a liderança isolada com 15 pontos, né, abriu uma diferença gigante no saldo de gols. Não está tão encaminhada assim, mas mostrou uma moral muito grande esse estado da Argélia do Vladimir Petkovic. A Moçambique é segundo colocado com 12, tomou essa surra e isso prejudica no saldo de gols, né, e apenas com menos 1 de saldo. Botsuana com 9, Uganda com 9, Guiné, que foi a grande decepção aí dessa data FIFA, com 7 pontos apenas, a Somália com 1 ponto, ainda não está eliminada, mas está virtualmente eliminada. E acho que principalmente essa goleada para cima de Moçambique chama muita atenção na Argélia, né? Muita gente colocava muitos pontos de interrogação na Argélia, do que esperar da Argélia, do Petkovic, né? Obviamente a Argélia vem deixando a desejar muitas vezes, né? Na CAN do ano passado foi assim, na última eliminatória foi assim, mas está conseguindo mostrar sua força nesse grupo que está sendo embolado, né? A gente falou que até na última edição, quando chegou esse grupo, a gente falou, tem 5 seleções estão na briga. Querendo ou não, a Argélia com seus resultados e suas atuações e também tropeços de outros, como a gente falou da Guiné, né, conseguiu empatar com Somália, conseguiu dar um respiro muito grande, abrir uma diferença muito importante, além da moral que você constrói com uma goleada de 5-1 em cima do vice-líder do grupo. A Argélia, a gente já havia questionado há um bom tempo o que estava acontecendo com a Argélia, porque desde o título da CAN em 2019, a Argélia meio que degringolou de vez, né? Não conseguiu ir bem na CAN em 2021. Acho que na CAN em 2021 que teve aquela campanha horrorosa de ter sido eliminado na fase de grupos, não lembro exatamente qual foi, mas que foi na CAN de 2021, salvo engano. Nas duas últimas, na verdade. Nas duas últimas, né? Então, não conseguiu vagar a Copa do Mundo de 2022, então assim, é uma seleção que estava devendo muito e precisava dar uma resposta, e está dando essa resposta aqui, com a liderança de 15 pontos, né, no seu grupo. Eu acho que assim, é mais um grupo em que poderemos ter mais uma seleção que está na disputa por uma vaga de pescagem, porque nós temos Moçambique com 12 pontos, mas você tem duas outras seleções, Botsuana e Uganda, com 9 pontos. E, cara, se eu falei, assim, é demais, pode ser até demais como eu vou falar agora, mas acho que a Guiné não tá fora dessa disputa. Mesmo com 5 pontos de distância, talvez dá, mas ali tem que ver se os outros que estão com 12 pontos atualmente vão tropeçar, etc e tal. Mas se a gente olhar dentro do contexto do grupo, ela não tá fora, tá lá na briga. Mas eu acredito que a Argélia vai continuar se mantendo. Acho que dentro desse grupo não tem grandes rivais para a Argélia. Assim, a diferença técnica de nível das seleções é muito grande, mas é uma campanha muito legal que o Moçambique faz. Moçambique mostrando que o futebol na África Oriental tá crescendo, tá se desenvolvendo. Então é muito, como eu falei, é muito interessante quando a gente fala de futebol africano, de seleções, a gente sempre se concentra no norte africano e no oeste africano, né? Principalmente aquela região entre Nigéria, Gana e Camarões. E é então muito bom ver que seleções da África Oriental, do outro lado da África, estão crescendo, estão desenvolvendo, estão mostrando interesse, estão melhorando, né? Então, não só Moçambique, mas também, por exemplo, de Comores também. Então, são seleções que mostram que o futebol está se desenvolvendo ali, mesmo que aí a gente tem que ver se a CAF está ajudando também no desenvolvimento. Eu acho muito difícil que a CAF só se preocupa em garantir uma mamatinha lá na FIFA com o Infantino, né? O Infantino oferece qualquer coisa, os caras aceitam, né? Enfim, isso eu vou ter outras críticas ali pro WhatsApp, mas é um grupo interessante de ver que há uma disputa pela vaga direta, ou seja, então não está definido, mas a Argélia faz questão de não tropeçar, né? Então, nessas 6 rodadas, a Argélia tem 5 vitórias e apenas uma derrota. Enfim, tá fazendo por merecer, mas é um outro grupo que a gente pode dizer assim, que tem uma disputa muito boa. Gabriel, no próximo confronto, teremos confronto direto entre novamente entre essas seleções, entre Argélia e Moçambique, mesmo que tomou 5, a Argélia enfiou 5-0, 5 gols no Moçambique, mas, assim, deu para ver ali que mesmo que o Moçambique faça uma boa campanha, tem uma diferença técnica muito grande ali entre as duas principais seleções do grupo. Não, nós teremos, já teve o confronto entre Argélia e Moçambique, com o mando do Moçambique lá na primeira rodada. Na próxima rodada a gente vai ter o confronto entre Uganda e Moçambique, que eu acho que vai ser importante para o Moçambique justamente pleitar essa vaga. Como a gente falou, o que tira Moçambique hoje do playoff, da repescagem, é o saldo. Mas, por exemplo, se Moçambique consegue manter essa pontuação e uma outra seleção, por exemplo, a Namíbia, que a gente vai falar agora,
cai, Moçambique está vivo, né? Então acho que tem essa questão, né? E Moçambique ainda vai jogar com a Somália, por exemplo, pode fazer saldo em cima da Somália, né? Tem outras questões, mas a Argélia, acho que para a classificação direta deu um passo muito importante, né? Acho que conseguiu apagar todos os temores, né? Aquela derrota para a Guiné, que a gente falou muito dentro de casa, né? Depois com a vitória para cima de Uganda, que foi, né, um sufoco, e conseguiu construir o resultado, e nessa data FIFA conseguiu 2 vitórias bem convincentes, digamos assim, sem tomar muitos sustos da Botsuana e de Moçambique. Vamos passar para o Grupo H. Grupo H, que a gente tem de mansinho a Tunísia cada vez mais se estabelecendo, vitória fora de casa para cima da Libéria por 1-0 com gol lá no começo do jogo. A Namíbia, aí, fora de casa, vencer Malawi por 1-0, resultado muito importante esse para a Namíbia. E a Guiné Equatorial, na volta do Emílio Nissué, né? Emílio Nissué, todo aquele problema que envolveu o nome dele, venceu São Tomé e Príncipe por 2-0, né? Um gol do Emílio Nissué e outro do Iban Salvador. Não tem jogo da Guiné Equatorial sem gol do Salvador. É algo cravado. Você pode guardar aí, você que gosta de fazer uma fezinha, pode gravar na bet. E aí, na 6ª rodada, a Namíbia, no Guiné Equatorial também, num jogo muito bom, muito divertido, ficaram no empate 1-1, resultado que foi ruim para as duas seleções, principalmente para a Guiné Equatorial, que estava buscando essa recuperação depois da perda de pontos. A Libéria venceu o São Tomé e Príncipe por 2-1. E a Tunísia, mais uma vez, no estilo Tunísia, com 2 gols no finalzinho, venceu a seleção de Malawi por 2-0. A Tunísia, você perguntou aquela hora se tinha outra seleção que ainda não sofreu gols? A Tunísia ainda não sofreu gols, por mais incrível que pareça. A Tunísia que não é uma seleção que, vamos dizer assim, tem tantos toteiros e cantos desse podcast. Tunísia lidera o grupo com 16 pontos, a Namíbia vem na 2ª colocação com 12, a Namíbia aqui no momento estaria indo para a repescagem. Na 3ª colocação tem a Libéria com 10, a Guiné Equatorial se recuperando, né, se reconstruindo, tem 7 pontos, Malawi tem 6 e São Tomé e Príncipe também já eliminado da Copa do Mundo com 0 pontos. E acho que a Tunísia novamente não encanta, não é um futebol Nossa Senhora que brilha os olhos, mas muito devagar, né, nesse passinho de não tropeçar. No que sufoco vencemos, que sufoco vencemos, que sufoco vencemos, que é basicamente a tônica dos jogos da Tunísia. Toda vez a gente fala isso, a Tunísia ganhou com gol no final, a Tunísia ganhou por 1-0 um placar magro. A Tunísia, o único jogo que a Tunísia conseguiu fazer mais gols aqui, e vamos dizer assim, deu um pouco de estabilidade, a Tunísia empatou 100 gols fora de casa, né? Foi contra a São Tomé e Príncipe, né? Na estreia, que goleou. E se não goleasse São Tomé e Príncipe, pelo amor de Deus, né, meu amigo? A gente iria ter que ter uma conversa mais séria. Mas nesse passinho, né, na levada do Martinho, devagarinho, a Tunísia está basicamente garantindo uma próxima Copa do Mundo. Fica aí essa questão se a Namíbia vai ter força para se manter nessa briga pela repescagem, que no momento ela iria. E óbvio, lamento pela Guiné Equatorial, que acho que esse empate contra a Namíbia foi muito crucial para dizer que dificilmente a gente vai ver eles conseguindo essa vaga, que é uma pena por todo o momento que vive também, claro, pelo caso Nissué, né, que aconteceu e tirou pontos da seleção. Cara, a Tunísia é uma questão que me irrita, porque a Tunísia ela pratica o futebol, a classificação culposa, ela classifica com a intenção de se classificar, né? A Tunísia é um caso muito esquisito, porque a Tunísia, o campeonato tunisiano é um campeonato relevante, nós temos times grandes como a Esperance de Tunis, o Clube Tunis e tal, mas a nível de seleção é um negócio assim que eu não tenho paciência para esse jogo da seleção tunisiana, sendo bem sincero, muito sincero. Se tivesse qualquer outra seleção, por exemplo, a gente falou do grupo da Nigéria, você tem Nigéria e África do Sul, confronto ali difícil. Você tem Gabão e Costa do Marfim se pegando. Se tivesse qualquer outra seleção minimamente organizada, ou de cacife maior, já estaria tomando o primeiro lugar da Tunísia. Porque, assim, ok, tem Guiné Equatorial ali e tal, mas as outras seleções estão muito longe, assim, de causar um certo perigo para a Tunísia. E mesmo assim, a Tunísia não consegue... Ela gosta daquela frase, né? Ela vence, mas não convence. Então, se for para uma Copa do Mundo, cara, eu acho que vai tomar pau do mesmo jeito. Tipo, é uma seleção que olha e fala assim, tá, beleza, se ela for para a Copa do Mundo, acho que é a seleção que eu menos apostaria a fazer alguma coisa de digno numa Copa do Mundo. Ok, venceu a França, entende, legal, importante, mas, cara, Tunísia, ela sempre parece que ela tá sempre devendo futebol. Tipo, é sempre sofrido, é sempre num lance aleatório, sabe, parece que falta... Ela poderia estar jogando muito mais do que joga. Essa é a questão para mim. Mas eles não fazem tanta questão assim. Então fica um pouco mais difícil, mas
o que vale é bola na rede e pontos, né, para se classificar. Nisso a Tunísia não tem que questionar a campanha da Tunísia. É uma campanha muito boa, não sofreu gols, mas também não é um ataque poderoso, né? Tipo, eu tô olhando aqui, a Tunísia marcou 9 gols, se eu não me engano, né? Gols pró, ou seja, tem o melhor ataque, gente. Assim, cara, eu não sei, Gabriel, sendo bem sincero, eu fico com raiva de falar da Tunísia, porque eu olho pra seleção e falei, cara, não dá pra entender, cara, não tem nada de demais, não é um futebol alegre, não é um futebol que você fala assim, tipo, parece que é extremamente burocrático aí. Tipo, a gente faz o necessário pra ganhar, sem muita graça, mas eu já tô pensando assim, ok, Tunísia vai pra Copa do Mundo, mas eu assim, vai pra fazer o quê? Vai pra passear, vai pra no Duty Free em Miami pra comprar iPhone pra família, ou vai pra fazer alguma coisa, tentar algo digno, passar de fase, né? Acho que a Tunísia nunca passou de fase numa Copa do Mundo, se eu não me engano. É um caso complicado, né? Eu lembro, a última participação que eu lembro da Tunísia em Copa do Mundo, tinha em 2022, foi 2006. 2006, eu lembro que tinha um Francenildo, que 2018 era do Maranhão. Jogou também. 2018 jogou? Ah, é verdade. Jogou. Mas ficou esse tempo, ficou 12 anos fora. Ficou 12 anos fora, então tipo, a gente tá falando de um futebol, de uma potência do futebol africano, né? Nós temos o Esperante Tunísia que vai jogar o Mundial de Clubes da FIFA, né? Então assim, não é qualquer seleção. Mas mesmo assim, eu olho pra Tunísia e fico assim... Eu fico com uma sensação, tipo assim, pô, eles não mereciam essa vaga. Tipo, você vê das seleções que estão na frente, que estão buscando a vaga, todas elas estão jogando futebol bonito, um futebol gostoso de ver, jogos interessantes, mas da Tunísia você olha e fala assim... tá bom, né? Tipo, bem burocrático. Mas, justiça seja feita, estou em primeiro lugar, não tem muito o que fazer. E a Tunísia ali, a contragosto de todo mundo, eu sei que tem muita gente que acompanha o futebol africano, não tem uma paixão pela Tunísia, tipo, olha assim, pô, meio chato o jogo da Tunísia, mas fazer o quê? Então, ok, tá na Copa do Mundo, fazer o quê? Mas a questão é, beleza, tá na Copa do Mundo, mas vai pra fazer o quê lá? Apresentar o futebol melhorar, assim, ou... eu tenho a sensação de que se a Tunísia pegar um time minimamente organizado, não precisa ser uma potência do futebol africano, uma potência mundial, pegar um time minimamente organizado, ela se complica facilmente, muito fácil, mas enfim, é triste pela situação de Guiné Equatorial, com a situação do Insur, mas é uma seleção que poderia estar ali de fato brigando, tem feito boas campanhas na CAN, tem jogado bem, mas essa situação toda do Insur pode ter, enfim, decretado ali o fim de um possível sonho de uma vaga à Copa do Mundo e depois, enfim, são consequências. Essa situação toda ainda me parece muito estranha, sabe? Mas eu prefiro não cair em teorias da conspiração. Mas mesmo assim é meio triste saber que talvez a Guiné Equatorial tenha talvez perdido a sua melhor chance de ir para a Copa do Mundo. E fica aqui lembrete, né, que na qualificatória para a CAN de 23, a Guiné Equatorial foi ponto a ponto com a Tunísia no grupo, né? Eles disputaram o mesmo grupo, então havia muito essa expectativa, né? O jogo mesmo entre Tunísia e Guiné Equatorial, que a Tunísia vence por 1-0 também, com gol no finalzinho, foi um jogo marcado, muito emocionante. Então, se Guiné Equatorial tivesse com os pontos, estaria a 3 pontos só da Tunísia. Então, aí a gente teria uma disputa muito grande ainda, até porque as seleções iriam se enfrentar, né? Mas com essa situação, né, a Namíbia tem 4 pontos a menos, a Namíbia também teve essa chance, né? Acabou empatando, sem gols, né? No jogo que a Namíbia... Eu lembro que assisti esse jogo, o pessoal da Namíbia lamentou muito, né? Essa derrota, lembrando que a Tunísia não passou nem de fase na última CAN, né? Então tem esses pontos aí para a gente recordar a seleção tunisiana, que está devendo, mas mesmo assim está muito próximo de garantir vaga na Copa do Mundo. Falando também, agora chegamos enfim ao grupo I, o último grupo, uma seleção que também deu uma encaminhada aí foi a seleção de Gana. Nós tivemos na 5ª rodada do grupo I a goleada de Madagascar de virada para cima da República Centro-Africana por 4-1. A gente decidiu reassistir aquele gol da República Centro-Africana e tenho que me pedir desculpas publicamente pro assistente, porque ele acertou. Eu consegui ver com pause. Estava em posição legal. É que, para quem não viu, a impressão que você olha, você fala, o cara tá 3 anos impedido. Mas não tava, cara, não tava. Tinha um que estava impedido, ele vem correndo igual uma flecha. Só que como ele tá no meio da corrida, você acha que ele tá. Mas não, ele estava em posição legal na hora da cobrança da falta. Depois, Mali venceu 3-0 o Comores e Gana fez o seu papel, goleou o Chad por 5-0. Aí na 6ª rodada, Mali lembrou por que a gente não pode confiar em Mali, empatou sem gols com a República Centro-Africana. Gana conseguiu uma grande vitória para cima de Madagascar por 3-0 e Comores venceu o Chad por 1-0. Gana lidera o grupo com 15 pontos, Comores vem na 2ª colocação com 10.
não estaria indo para a repescagem pelo saldo de gols, mas está ali. Madagascar também ainda está de olho na segunda colocação com 10. Mali tem 9, República Centro-Africana tem 5 e Chad, já eliminado, tem 0. De 2005, são vários aspectos para a gente olhar nesse grupo, né? Acho que Gana, aquilo que você falou de Camarões, né? São seleções que a gente nunca entende. Gana mostrou mais uma vez isso, né? Uma péssima eliminatória para Can, que ficou de fora. Chegou e, tudo bem, goleou o Chad, que era mais que obrigação, mas esse jogo contra o Madagascar foi um jogo muito bom de Gana. Eu assisti essa partida, conseguiu se impor desde o começo, não deu chance para o Madagascar, que vinha de um embalo depois de uma goleada contra a República Centro-Africana. E do outro lado a gente tem Mali, que também fez uma grande partida contra Comores, né, que era um duelo ali direto, que a gente estava muito ansioso para ver como seria justamente Comores, que chegava na liderança do grupo contra Mali, e tentava a reabilitação com Tan Sanford. Foi um jogo muito bom da seleção do Mali, conseguiu uma vitória justa, merecida, mas no segundo jogo é difícil explicar esse empate com a República Centro-Africana, sem gols. Mali fica mais uma vez aí nessa situação muito complicada, Gana encaminhada, e a gente ainda vê Comores e Madagascar, que são seleções grandes surpresas, grandes atrativos dessa eliminatória africana, ainda sonhando com uma vaga na repescagem, e por que não uma vaga direta, já que quem está na primeira colocação é Gana, que a gente não pode esperar nada. Infelizmente o mal continua vencendo, né, cara? África do Sul liderando o grupo da Nigéria, África do Sul é rival nossa, Camarões liderando, tá lá na briga, e Gana liderando, infelizmente, o seu grupo. Mas brincadeiras à parte, clubismo à parte, cara, é difícil explicar a Gana, né? É difícil explicar essa situação de Gana, porque a gente lembra de Gana nas últimas participações na CAN, e fala assim, cara, esse time é desastroso. Esse time não tem nem técnico, esse time não tem direção. E a gente tá falando de gente que foi cobrado. Tem vídeos, né, do presidente da federação cobrando jogadores, jornalistas cobrando jogadores, assim, pelo amor de Deus, joguem, honrem essa camisa e tal. Mas quem tá naquele caso que eu falei, cara, não tem mais CAN, então vamos focar total na Copa do Mundo. Pelo menos garantir uma vaga na Copa do Mundo. Mas eu acho que dado o contexto que Gana tá quase mais de 40 anos sem ganhar uma CAN, e sendo a terceira maior vencedora da competição, né, atrás de Camarões com 5 e Egito com 7, eu não duvido que eles trocariam essa vaga para a Copa do Mundo por um possível título de CAN. Eu não duvido. E é muito importante lembrar que a CAN é um negócio que vale muito para o continente africano, vale muitos países africanos. Mas, ok, não tem a vaga para a CAN, não vai ter chance de ganhar. E Gana tem feito uma campanha muito boa, apenas uma derrota em 6 jogos, 15 gols marcados, 5 sofridos. Inclusive, eu quero reiterar meu pedido de desculpas aqui, porque eu realmente li a tabela do GE, porque eu perdi a tabela do Google aqui, que está mais atualizada, então eu fiquei, meu Deus, de usar do GE. Então, alô, pessoal do GE, vamos atualizar a tabela ali, tá? De fato, tá encaminhada ali. É como você falou, tem 2 seleções ali, Comores e Madagascar, mostrando a força das ilhas, né? Da África insular, vamos dizer assim, né? São 2 ilhas, né? O projeto de Comores continua rendendo frutos, buscando essa questão da diáspora. Acho que o Luiz já falou muito bem, e acho que vai ser uma tendência dos países africanos buscarem mais jogadores na diáspora. Acho que é algo que já deveria ter sido feito, que eu já venho cobrando a Nigéria fazer isso há muito tempo, mas os nigerianos não me escutam. Acho que não, né? Acho que não entendem português, não sei. Mas uma federação séria como a da Nigéria deveria ter buscado bons jogadores ali. E eu faço isso como uma crítica, porque, por exemplo, Michael Olise, Jamal Musiala, Bukayo Saka, enfim, são jogadores que poderiam. Olha o nível de jogadores que poderiam estar agregando para a nossa seleção. Mas, enfim, ninguém me escuta. Mas Comores já fez isso, me faz muito bem, isso tem rendido muitos frutos, tanto que continuar na disputa pela vaga pela Copa do Mundo direto. Madagascar merece uma campanha honrosa. E assim, né, Mali, cara, é a seleção pipoca. O Mali, para mim, é a maior seleção do continente africano sem título. O Mali já deveria ter tido pelo menos uma Copa do Mundo, ido à Copa do Mundo. Já deveria ter pelo menos uma CAN. Mas eu não sei o que acontece naquele país, que assim, é um murucubaca muito grande ali. O que cheira a pipoca aquele país jogando bola é impressionante. Porque você olha e fala assim, agora vai. Não vai. Eu lembro que até um pouco tempo atrás, que zoavam o Botafogo, né? Então, assim, tem coisas que acontecem só com o Botafogo. Tem coisas que acontecem só com o Mali. Eu falo assim, qualquer seleção que vai disputar a vaga para a Copa do Mundo e precisar jogar contra o Mali, você está classificado. Né? Naquele formato antigo das eliminatórias, né? Que você tinha os 10 classificavam, aí eram 5 vagas e tinha o confronto direto ali pelas 5 vagas. E assim, para mim, continua sendo a maior decepção junto com a da Nigéria, né, nessa fase de grupo de classificação,
é o Mali. Pelo tamanho do país, pelo nível dos jogadores que eles têm, mesmo atuando pela seleção ou atuando por outras seleções, vai lembrar que o N'Golo Kanté é de origem malinesa, malinês, de ascendência malinesa, perdão. Então, assim, é uma seleção que já deveria estar num nível muito maior. Já deveria estar num nível acima. Mas, assim, não consegue dar esse passo e continuar atrás de seleções. Cara, a gente tá falando de seleção de Comores, começou o projeto pelo menos, vamos ser bem sinceros, que 7, 10 anos, e já tá pensando em resultados melhores que Mali. Tá disputando vaga para a Copa do Mundo. E o Mali continuar patinando. Mas você fala, Siduzi, mas estão a 6 pontos e você também tá acreditando, você disse que a Nigéria também tem. Eu acredito, mas assim, cara, mesmo que isso aconteça, não é porque eu tô querendo desmerecer o Mali, mas é que eu já vejo o Mali há muito tempo batendo na trave e não consegue dar esse passo à frente. Gente, desculpa, a gente tá falando de uma seleção de Comores que começou um projeto de 5 a 10 anos atrás. Já tá assim, pensando já eliminou Gana numa CAN, já tá pensando numa vaga direta da Copa do Mundo, ou vaga direta ou repescagem, que eu já acho muito mais difícil pelo nível das seleções que a gente citou que poderão estar nessa repescagem, mas tá lá. E o Mali tá aí, ainda assim, escorrega ali, tá? Perde final, perde vaga, perde vaga para semifinal de maneira bizarra. Então, assim, não dá para entender. Então, assim, e Gana, cara, Gana eu a coloco na mesma situação da Tunísia. Sendo bem sincero, por mais que Gana tenha feito uma boa eliminatória, o que eu quero colocar aqui, acho que deve ser o parâmetro para toda e qualquer seleção africana, a gente tem que parar de começar a se contentar com vaga para a Copa do Mundo, tá? Então, assim, é um negócio que, assim, ok, classificou para a Copa, legal, mas o que você vai fazer na Copa do Mundo? Você vai para passar de fase, pelo menos? Você vai para incomodar as seleções ou você vai só para passear? Eu vejo que coloca a mesma coisa tanto de Gana quanto a Tunísia. Eu acho que são duas seleções que, se forem para a Copa do Mundo, elas vão para passear. Anotem e me cobrem. Gana e Tunísia, elas vão para a Copa do Mundo, vão para passear. Eu não vejo Gana, assim, chegando numa Copa do Mundo, assim, pelo menos consigo beliscar umas oitavas ou quartas. Mas você pode falar, Chidozi, mas você tá pensando demais. Não tô pensando demais. Olha o Marrocos. O Marrocos colocou uma régua muito alta ali, tipo de profissionalismo. Porque antigamente era muito comum de você assistir futebol africano e as seleções já comemoraram a vaga pra Copa. E só, tá bom, tá tranquilo. Mas o Marrocos vai fazer, não. Você consegue chegar nas quartas, você consegue bater a Espanha, você consegue eliminar Portugal, você consegue chegar na semifinal. Tudo bem que a gente pegou, sei lá, a França, mas é complicado, beleza, mas dá pra jogar, dá pra ir, né? Então, é isso que eu preciso falar. Enquanto as federações africanas, de alguns países africanos, principalmente Nigéria, Costa do Marfim, Camarões e Gana, ficarem se contentando com vaguinha pra Copa do Mundo, vai ficar nisso aí. Vai chegar lá pra fazer o quê? Nada? Vai ficar passeando? Então, a gente precisa mudar. Então, por mais que Gana seja favorita e tenha a chance de ficar com essa vaga, vale sempre pensar, o que os ganeses vão fazer na Copa do Mundo? Vão lá para passear ou vão para jogar sério? E essa é a grande questão desse grupo. Então, mesmo que essa vaga fique com os ganeses, mesmo que a vaga do grupo da Tunísia, do grupo H, fique com a Tunísia, eu fico pensando, beleza, legal, mas e aí? O que vocês vão fazer demais? As outras seleções eu posso esperar outra coisa. Eu sei que elas vão lá brigar, mas Gana e Tunísia é um ponto de interrogação muito grande em relação às duas. Eu acho que uma coisa também a gente tem que ponderar é, vamos supor que essa vaga cai no Copa de Comores. Aí sim, é a primeira Copa, daí tem essa diferença, mas Gana realmente já faz um tempo, já teve essa condição de chegar numa semifinal, né, em 2010, e regrediu muito desde então. Então, tem essa problemática do futebol ganês. E acho que a diferença de Gana para a Tunísia na eliminatória para mim, a Gana tá jogando melhor que a Tunísia, isso é óbvio, mas é que Gana não pode dar bobeira nesse grupo. Ao contrário da Tunísia, onde ali as seleções da Namíbia, né, Malawi, são seleções de níveis inferiores ao que Comores e Madagascar estão mostrando. E acho que a gente vai ter um Gana e Mali também na próxima data FIFA, que vai ser determinante para ver o que Gana vai fazer, para ver se o Mali ainda consegue reagir. Lembrando que Gana, num dos jogos mais improváveis das eliminatórias, venceu o Mali fora de casa. Né, esse resultado ninguém esperava, que era um momento que Gana estava muito embaixo e conseguiu essa vitória. Importante demais, e acho que está fazendo muita diferença até hoje. Esse jogo também vai fazer diferença, porque eu estava olhando a tabela, por exemplo, Madagascar, na próxima ronda, vai enfrentar a República Centro-Africana e Chad. Ou seja, Madagascar 6 pontos garantidos. 6 pontos. Comores vai enfrentar ali a República Centro-Africana. Vai ter Comores vai enfrentar Mali de novo, né? Vai ser aí um jogo também interessante, mas
Mas acho que Madagascar, por exemplo, pode ser uma seleção que pode se aproveitar de tropeços de Gana, se Gana bobear. Então, acho que tem que ficar de olho. Como eu falei, acho que Gana, por mais que esteja fazendo uma campanha boa, como você falou, só perdeu um jogo, e esse jogo que perdeu foi para Comores no Comores, é Gana ainda. Então, não é aquela seleção que é diferente, que a gente pega uma seleção que está ali com essa diferença, igual a Argélia, que está 3 pontos na frente, é diferente. Na Argélia, a gente já consegue ter um pouco mais de firmeza e coesão no trabalho. Gana, eu acho que muito difícil. Então, acho que ainda tem que, até muito pelo que fez na eliminatória da CAN, onde a gente lembra que não ganhou uma partida sequer. Tá certo, pessoal? Gravamos aí toda essa repercussão maravilhosa, demorou um pouco para sair, mas saiu naquela qualidade, naquele jeito que você conhece do Ponte Verde também, nessa parceria com o pessoal do Ponto de Lança, que sempre chega aqui e abrilhanta o nosso trabalho. Então, fizemos um convite aqui para você seguir a gente nas redes sociais, seguir acompanhando nossos conteúdos, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_, conteúdo basicamente diário para você, conceito de futebol, seleções, a repercussão da FIFA, curiosidades, enfim, daqui para frente também, curiosidades eliminatórias da Copa do Mundo Feminina, né, que está vindo em 2027 no Brasil. Já temos eliminatórias, já temos seleções eliminadas na África, inclusive, que não podem mais ir para a Copa do Mundo. Também convido você a seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube, acompanhar os nossos outros podcasts de repercussão dessa data FIFA do mês de março. Se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente. E se não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast com algum amigo seu que quer ouvir a bela voz de César Augusto Chidozi para falar sobre essa questão das eliminatórias africanas. Chidozi, forte abraço, meu irmão. Uma honra, um prazer ter você aqui. A gente volta. Né? A gente estava até comentando que antes dessa janela das eliminatórias da Copa, em setembro, tem CHAN, né? Que é a Copa Africana de Nações, com jogadores que atuam nos países, e nesse caso você ficou feliz, porque a Nigéria eliminou Gana na eliminatória. Forte abraço e até mais. É sempre bom quando isso acontece, né? A maioral vencendo, né? Mas é sempre bom poder aqui participar com o pessoal do Ponte Verde, é sempre uma honra, sempre que precisarem estar à disposição. Fica aqui o meu abraço e, se tudo der certo, até a CHAN e depois em setembro com jogos interessantíssimos. Eu tô mais ansioso para gravar o pós-jogos da rodada de setembro, final de agosto, início de setembro. Até lá, pessoal. Tamo junto. O Chidozi já tá com um balde de pipoca enorme, assim, pra assistir Costa do Marfim em Gabão. Isso se ele não ganhar na Mega Sena, que daí ele vai pegar um avião e vai assistir esse jogo em loco. Tá certo, pessoal? Forte abraço. Até a próxima. Quando tiver de caminho da Copa do Mundo, passa por aqui.